Saúdo a todos com a paz bendita do nosso Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento existiam sacerdote e sumo sacerdote. Qual a diferença entre o sacerdote e o sumo sacerdote? A palavra sumo quer dizer proeminente, supremo. O sumo sacerdote estava em uma posição de superioridade em relação ao simples sacerdote. Como sumo sacerdote, ele podia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano. Arão era sumo sacerdote. Em Hebreus capítulo 5 está escrito acerca do sumo sacerdote tomado dentre os homens para oferecer sacrifícios, dons a favor dos homens. Jesus Cristo foi chamado o sumo sacerdote. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eu quero dizer-vos que, em relação à eclesiologia da igreja cristã, não existe sumo pastor, ou seja, um pastor maior sobre outros pastores, pastor dos pastores. Na verdade, existe sim o Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4, está escrito assim: quando aparecer o sumo pastor, recebereis a incorruptível coroa da glória. Pedro falava aos pastores e referiu-se a Cristo como o sumo pastor. Bispo não dá uma conotação de uma posição de superioridade sobre o pastor local. O irmão Branham, na mensagem A Divindade Explicada, ele disse que não há uma ordem mais elevada, não há uma posição mais elevada para a igreja local do que o seu pastor. E continua dizendo que nenhum bispo deve tirar a revelação de Deus que está no coração do pastor. Existe um conceito aqui no Brasil, infelizmente, e isso pegou. E tem muita gente pensando que isso é verdade, referindo-se a um homem como o anjo do Brasil. Isso é inverídico, isso é infundado, isso é improcedente. Biblicamente falando,
existe o anjo da igreja. Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ao anjo da igreja que está em Tiatira, ao anjo da igreja que está em Sardes, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Existe o anjo da igreja que é o pastor local. Não existe o anjo do Brasil. Não existe uma igreja central no Brasil. Nós não temos uma sede. Os maometanos têm Meca como sua sede. Os católicos têm Roma como sua sede. Povo da mensagem, nós não temos, ou pelo menos não deveríamos ter, nenhum local como sede, nenhum homem como pastor maior, como supervisor, como pastor dos pastores. Esse sistema Deus não aceita. E eu sei que há muitos que pensam como eu. No entanto, não vão na internet, não dão uma cara a tapa, porque temem de serem queimados. Mas eu não tenho medo de falar a verdade. Eu tenho medo de ficar calado e Deus cobrar de mim. O Senhor continue vos abençoando. Amém.